Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou aquele que encaixa perfeitamente, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ele, super encaixável, Raul Almeida. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje aqui da quarta chave do livro First Break All the Rules. Você que está acompanhando essa série minha e do Raul aqui, sabe que a gente está aqui na quarta chave das 4 chaves que o livro aponta. Para você que caiu de paraquedas aqui agora, não sabe do que se trata tudo isso, aí na descrição do episódio aí embaixo, você vai ter um link para essa série, para todos os episódios dessa série, onde a gente está abordando aqui as chaves para uma gestão excelente apresentadas nesse livro da Gallup, First Break All the Rules. E hoje nós chegamos aqui na quarta chave, mas antes de falar dela, eu preciso sempre lembrar que você deve nos curtir, nos seguir, se você ainda não nos segue. Então clica aí no botão seguir, clica no botão curtir, dá joinha, compartilha, manda esse programa para muitas pessoas, muitos amigos. Eu tenho falado que a gente está chegando no final do ano e daqui a pouco o Spotify vai mandar os dados pra gente aí do podcast. Eu não quero me decepcionar. Então, o ano passado a gente teve entre os 5% de podcasts mais compartilhados do mundo e tenho certeza que a gente vai superar esse número nesse ano. E se você já gosta bastante da gente, considere nos apoiar lá no apoia.se/TPS, onde você pode ter uma série de benefícios ao nos apoiar. Entre eles, por exemplo, poder escolher o tema do próximo episódio. Você pode entrar lá e falar, eu quero que vocês falem do filme da Xuxa. A gente vai vir aqui falar do filme da Xuxa com base em talento. Então, você tem todo o direito de escolher o que você quer ouvir. E se você não nos apoia, pode também deixar um comentário aí, dizendo o que você gostou, o que você achou. Eu acabei de receber agora no WhatsApp um comentário de um ouvinte dizendo que adorou o último episódio e tal. Então, pode mandar por WhatsApp, pode mandar nas nossas redes sociais, pode mandar aí no Spotify arrastando para cima, pode fazer comentário no YouTube, enfim, no meu blog, tem vários caminhos aí para você deixar o seu comentário. Muito bem, seu Raul, hoje nós vamos para a quarta chave do livro First Break All the Rules, que é encontrando o ajuste correto, o ajuste perfeito. Então, só para relembrar, a gente falou aí das 4 chaves que são selecionar com base em talentos, a primeira, definir os resultados corretos, é a segunda, focar em pontos fortes, que foi a terceira, a última que a gente abordou, e agora, quando a gente está desenvolvendo alguém, nós temos que ajudar essa pessoa a encontrar o ajuste correto, a colocação certa dela, não simplesmente o próximo degrau da escada. Raul, o livro começa falando que existe um erro com o jeito atual que as empresas abordam o desenvolvimento profissional, a carreira profissional, né? O que é esse erro e como é que deveria ser? O que a gente vê muito, e assim, ainda é uma força motriz super, né, disseminada, é o termo em inglês que eles usam de climb the ladder, né? Só existe esse caminho para você crescer, que simplesmente é o caminho da promoção, né? Esse sendo o único caminho possível, imaginável de crescimento. A gente já falou disso aqui de várias maneiras diferentes, né? Porque a gente foca muito a nossa conversa para os gestores. E aqui esse item ele chama de um blind breathless climb. Assim, realmente é uma coisa assim, completamente às cegas, quase. Tem um direcionamento óbvio. E você quase perde o seu fôlego, né? Na hora de subir, porque você tá tão ali, tem que atingir. E, mais uma vez, a gente também mencionou isso várias vezes, não é o único caminho, né? O caminho do crescimento, o caminho da performance, não necessariamente tem que ser o caminho vertical, sim. Exato. Obviamente, para quem tem a inclinação correta, você vai seguir esse caminho. Não estou falando nada contra. Mas não precisa ser só esse, né? Não precisa ser só isso, né? O que acontece com as outras pessoas que
por exemplo, que nem eu não tenho paciência pra gente e não quer ser gestor de gente, né? Do tipo, ou também a paciência é um valor adquirido que você vai adquirindo com o tempo e agora realmente você quer somente passar conhecimento, Exato. mas assim, e aí vem outros fatores que também as empresas colocam assim, né? O gestor continua sendo encarregado de metas altíssimas, pessoais, além das metas de equipe. Então, em que momento você vai, assim, sobe uma pessoa, porque o único caminho que ela tem é subir, a gente já falou disso várias vezes, e em que tempo ela vai ter para, sabe, desenvolver essas outras pessoas se elas estão encarregadas? Simplesmente você acaba sendo mais um concorrente ali na sua equipe, entre aspas, né? Mais uma pessoa que tem que bater meta igual aos outros, e você vai deixar os outros para lá. Tem muita gente que tem essa inclinação, tem muito gestor que tem esse comportamento, né? Porque você está de olho já na próxima etapa do seu climbing, né? Da sua escalada. Então, você não está nem aí para as outras pessoas, muitas vezes. E vamos ser franco, muito gestor não está nem aí para os seus colaboradores. Você está aí com a sua próxima promoção. Exatamente, vira uma concorrência pelo próximo nível da escala, né? Quer dizer, eu não tô preocupado com as pessoas que eu tenho, sobre as quais eu tenho responsabilidade. Às vezes eu não estou preocupado nem com como eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou preocupado em seguir, jogar o jogo para que eu chegue no próximo nível, né? Eu acho que essa é a questão. E tem um livro legal que eu cito muito também, recomendo muito que as pessoas leiam, que é o Pipeline de Liderança, do Rancharan, e que o Rancharan fala exatamente isso. Ele fala que o grande problema das organizações é que ela promove alguém para depois desenvolver essa pessoa para aquele cargo onde ela está, em vez de preparar as pessoas onde elas estão para o próximo cargo, e aí ver aquelas que têm realmente o perfil para ir para o próximo cargo e levar, e dar oportunidade para que essas outras cresçam também de maneira horizontal ou cresçam dentro do que elas fazem, se é que querem também, né? Tem cara que, de repente, é um técnico e quer ser técnico o resto da vida, ele não quer ir para lugar nenhum, né? E o livro cita um negócio bem interessante, uma coisa bem interessante aqui do Lawrence Peter. Ele tem um livro que é o The Peter Principle, né? O princípio do Peter, que ele diz o seguinte, né? Que a gente nesse sistema que a gente vai promovendo as pessoas até chegar no nível de incompetência delas, né? Quer dizer, a gente está forçando uma situação onde, no frigir dos ovos, você vai ter um monte de gente incompetente em todos os cargos, porque todas deveriam ter parado no cargo anterior. Mas como tem que subir, porque se não subir, a pessoa acha que não está crescendo, e às vezes não está mesmo, às vezes não está ganhando mais dinheiro, não está tendo mais responsabilidades, etc. E se ela não crescer, se ela não subir de nível hierárquico, e aí ela acaba subindo para uma coisa que ela não tem competência para fazer, ela chega então no nível de incompetência dela, né? Então, ele diz que a gente está levando as pessoas todas nas empresas para o seu nível de incompetência. Eu amo isso, eu amo essa análise, na verdade, assim, e, gente, aí, uma pergunta, assim, muito provocativa, na verdade. Você tá muito feliz, você tá com um regular income muito bom, assim, né, e você tá tendo resultados excelentes, e você tá seguindo um caminho muito maravilhoso, aí também vai da pessoa, também, não é só, vamos dividir um pouquinho aqui, claro, essa responsabilidade, né, para não usar outra palavra, que seria culpa. Por que você quer mais responsabilidade? Por quê? Eu me pergunto, por quê? Exato. Assim, Pra que você vai ser infeliz se você tá feliz agora? Exato. E eu faço uma provocação muito intensa, do tipo, realmente você tem que se perguntar o porquê você quer estar lá. Aí se você encontra uma resposta super plausível, tranquilo, você vai, sabe? Só que você tem que entender aonde você está se inserindo, que tipo de responsabilidades e objetivos e outras coisas você vai estar trazendo para tu cancha, né? Para sua, né? Para sua coisa, né? Trazendo um pouquinho de espanhol aqui também, trilingue. Você tem que entender o que você está atraindo. O livro dá um exemplo que eu acho muito legal, e que eu tenho falado algo parecido há muito tempo, que aqui vai dizer assim, né? Para ganhar mais dinheiro, título e respeito, professores precisam se tornar gestores de escola. Só que, peraí, ser professor é diferente de ser gestor de escola. São competências diferentes, demandam conhecimentos diferentes. Não é porque você foi um excelente professor que você vai ser sequer um bom gestor de escolas. Eu tenho falado muito isso na área de vendas, que é a área que eu trabalho. Eu costumo dizer assim, às vezes uma empresa promove
um vendedor para um cargo de gerente comercial, perde um grande vendedor e ganha um péssimo gerente comercial, né? Por quê? Porque o cara é bom, se ele é bom, ele tem que ser promovido a gerente. E às vezes o cara nem quer, ou às vezes ele nem sabe se quer também, porque também tem essa, né? Virou um negócio que é meio que é o jeito natural de ser. Eu sou vendedor, um dia eu vou me tornar gerente. E aí alguém chama o cara para ser gerente e fala, legal, chegou a hora. Então às vezes o cara nem sabe se ele quer ou se ele não quer. É natural, é como, sei lá, entrar na puberdade. Todo mundo vai entrar, então, tá bom, vou entrar. Não, cara, você pode escolher, né? Ou deveria poder escolher, pelo menos. Então, se você é responsável por uma empresa, RH de empresa, ou donos de empresa, diretores de empresa, pensa bem como é que você pode criar condições para que as pessoas cresçam sem ter que subir de cargo. Ela possa crescer dentro do negócio dela mesmo, né? E mais uma vez, não é isolando. Essa possibilidade tem que existir. Esse caminho tem que existir. A gente precisa de pessoas que vão estar. A gente está falando da parcela das pessoas que talvez busque uma mudança, que a mudança de caminho dela não seja fora da empresa. Porque aí esse é o momento que você vai perder talento, né? Assim, se não existe muitas movimentações, a gente não precisa nem. Então, se a gente vê muita história de gente que realmente já não estava funcionando ali, já estava exausto, realmente leva. Aqui um dos itens que ele fala, one thing doesn't lead to another, mas assim, o que uma coisa vai levar a outra aqui? O que realmente vai levar? Além de levar as pessoas a executar essas funções no nível de incompetência, vai levar as caras, elas vão ficar exaustas. Vai trazer funcionário não engajado e por aí vai. É um dominó. Exato. E tem empresa que é pior ainda, que eu já vi. Tem empresa que a pessoa que decide não seguir esse caminho normal, digamos assim, de crescer, passa a ser vista de maneira negativa. É o cara que não quer, é o cara que não quer crescer, é o cara que não tem ambição, é o cara que começa a ser visto dessa forma. Então, quer dizer, tem empresa que não tem a oportunidade, não tem a possibilidade de alguém crescer se não for desse jeito natural, e tem empresa que, além disso, ainda discrimina, digamos assim, a pessoa que não quer crescer. Então, quer dizer, a empresa precisa entender que esse cara ele é muito, muito bom fazendo o que ele faz. Para que vai promover o cara? Ele não quer. Se promover, vai perder um cara top ali. Tem outros abaixo dele que, de repente, tem mais a pegada de gestão de pessoas, etc. Ok. Agora, não precisa ser desse jeito. Dá para ser diferente, né? Dá para ser de uma forma onde você crie condições em todos os cargos para que todo mundo cresça, todo mundo possa ter sucesso, independente do cargo onde está. Para isso, o que é o caminho, Raul, assim, do que você vê nas empresas, nos clientes top? Quais são os possíveis caminhos que uma empresa pode criar para quebrar esse jeito normal de crescimento? Por exemplo, carreira em Y é um, tem mais alguma que você ouve por aí? Eu não preciso nem de falar o que ouve, eu gosto muito do modelo que a gente mesmo tem aqui na própria Galp, que são realmente criar caminhos dentro da sua própria função e criar expectativas, né? Várias ramificações, isso é o que a gente passa muito adiante para as empresas. Não posso afirmar que todas elas adotam isso. A gente está aqui enfrentando um problema. A gente está enfrentando um problema bastante real, que é fazer com que elas adotem isso, porque a gente vê que internamente esse modelo funciona extremamente bem. As pessoas assumem outras funções. Obviamente, a gente está, por exemplo, até passando por uma onda assim de promoções e mudando um pouco a carteira, assim, e a nossa cartela de oferta também. Isso vai requerer pessoas assumindo posições de liderança, mas elas não estão deixando as funções que elas têm atualmente para assumir essas funções. Elas estão ali, sabe, passando por um período de como que isso vai acontecer, né? Obviamente, em algum momento, se você precisa de um papel de liderança com urgência, você precisa de fazer essa contratação e você acha que você tem esse talento interno, você obviamente vai promover essa pessoa. O RH tem essa watchlist, obviamente, né? Não estou falando que não é para ter, você tem que ter pessoas dentro do radar que você realmente avalie e obviamente, utilizando instrumentos como Clifton Strengths, como 360, como outros relatórios de congruência, né? Ferramentas muito práticas que vão te sinalizando, você vai mapeando isso. Eu estou partindo de um pressuposto que nós temos um processo de mapeamento de talento o tempo inteiro e, obviamente, são coisas que essas empresas buscam a gente faz muito baseball card, com todo o mapeamento a gente pode até falar disso depois no episódio, são as 7 competências
de um gestor, a gente pode falar disso, que é o nosso relatório 360, interessantíssimo, porque ele é baseado em Ótimo. algumas sortes, Rodrigo, parêntese, a Ótimo. gente pode muito falar disso. E realmente a gente consegue realmente fazer esse success planning. Então, um best practice é fazer um success planning, né? Succession planning, na verdade, que seja successful, né? E isso tem que estar mapeado. E, obviamente, você vai escutar pessoas de todos os lados que vão avaliar essas pessoas e nós vamos chegar à conclusão de que elas podem ser ou não ser levadas para um próximo passo, né, dessa sucessão. E se não, tudo bem, você tem que entender que elas estão muito bem ali. Óbvio que a gente está falando também de níveis de liderança, pessoas que já estão em liderança, né? Mas também a gente pode aplicar isso para qualquer setor, né? Então, ter esse mapeamento é super importante, é um best practice que eu vejo. Você tem que ter isso mapeado. Então, obviamente, vai partir de top performers, né? Vai partir de low Perfeito. performers. E você vai entender, obviamente, também. Aí vamos pensar, a pessoa quer ficar ali, mas ela também não está entregando nada, né? Tá prometendo nada, entregando nada, né? Tem gente que promete nada, entrega tudo. Tem gente que promete, entrega. Exato. Então, você tem Exato. que analisar tudo A isso, gente não obviamente. tá falando para suportar uma pessoa que não tinha que estar ali também, né? Quer dizer, às vezes, Se o não cara tô promovendo também... porque ele é ruim. Não, aí não, né? A gente tá falando, não vou promover porque o cara não quer, porque ali ele tá dando resultado pra caramba, né? E se não dá, aí sim tem que ver, primeiro, obviamente, onde ele estaria melhor colocado, óbvio, e pra gente ir pensando em oportunidades, né? E se a pessoa tá cansada. Eu, por exemplo, atualmente estou cansado. Sou uma pessoa assim, tô cansado desse ano, pra mim, foi um ano excelente, não tô reclamando do ano. Mas, por exemplo, eu estou a 120% da minha meta, é diferente, é um cansaço diferente. Então, o que a gente está vendo aqui, né, é que a gente tem que pensar em caminhos, Raul deu vários aí, para crescimento, que não seja simplesmente crescimento para cima. Tem uma coisa que ficou para trás que eu quero trazer, eu quero tocar no assunto só, que é o jeito antigo, você cria mais perdedores do que vencedores. Acho isso muito legal, porque se você tem 10 e promove um, você cria 9 perdedores para esse ganhador, que subiu na hierarquia. Se você cria condições para que todo mundo cresça, alguns subindo na hierarquia, outros de outras formas, você não tem mais isso, né? E outra coisa, dentro dessas ideias que você deu, né, Raul, tem uma coisa que eu gosto bastante aí do que você falou, que é, antes então de promover alguém, eu preciso saber exatamente o que quem vai ocupar esse espaço precisa ter e se aquela pessoa que eu estou promovendo tem ou não tem isso que é necessário, né? E aí, o livro passa a dar algumas ideias, então, de como fazer isso aí, conectando com o que o Raul falou. O primeiro é níveis de atingimento de resultado, né, de resultados, enfim. Você criar escalas de atingimento de resultado e premiar, pagar e etc., de acordo com esses resultados, né? Depois, ele vai falar aqui de broadbanding. Isso aqui é muito legal, cara. Broadband. O livro vai dizer o seguinte, né? Que o dinheiro motiva muita gente. Então, é legal você criar na sua empresa, e isso é meio contrassenso, porque a gente não está habituado a isso, mas é legal você criar escalas de crescimento hierárquico, onde você tenha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tenha 3 níveis horizontais antes de passar para o próximo nível vertical, e aí nesse nível vertical você tenha 3 e assim por diante. E o último nível horizontal aqui do nível 1, digamos assim, tem que ganhar mais do que o primeiro nível horizontal do nível de cima, do nível 2. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que seja assim. Eu vou até colocar uma arte aqui na tela, mas vamos supor que seja assim. 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. O cara, para passar do nível 1 para o nível 2, ele tem que passar do nível 1A para o 1B, do 1B para o 1C. E aí ele vai para o 2A. Só que a Gallup sugere que quando ele sai do 1C para o 2A, o salário dele diminua. Por quê? Que é para ver se o cara realmente quer aquele novo cargo. Aí é óbvio que quando ele chegar no 2C, ele vai estar ganhando muito mais do que ele estava ganhando no 1C. Então, quer dizer, ele tem, quando ele decidir subir na hierarquia, ele tem a consciência de que ele vai chegar mais longe, mas que para isso ele tem que dar um passo para trás. É muito importante pensar que, obviamente, isso é pensado numa lógica americana, né, em que os salários são realmente baseados em
horas e incentivos. No tem que Brasil, tomar não muito toma cuidado com seu isso. salário. É, No Brasil, por lei, seu salário não pode diminuir. Vamos só entrar também nessa esfera, né? Seu salário nunca vai diminuir. Isso é baseado em incentivos, né? Então, por exemplo, isso acontece internamente aqui. Isso, Por exemplo, perfeito. hotel e o gestor. Obviamente, o salário base dele deve ser mais alto que o meu, né? Mas tem meses que eu, com os meus incentivos e as minhas comissões, eu ganho mais do que ele. Porque eu ganho por cada Exatamente. contrato que eu fecho. Ele ganha, essa equipe toda, ele ganha um super bônus no início Exatamente. do ano. E, obviamente, ele vai ter um mega bônus. Mas Perfeito. eu, como indivíduo, mensalmente, posso chegar a ganhar mais do que o meu gestor, por exemplo. Perfeito, é isso, ótimo, maravilhoso, excelente exemplo, né? Então, a gente tem que considerar as questões jurídicas na hora de pensar nisso e fazer uma adequação, né? Eu lembro, Raul, que quando eu estava na faculdade, eu criei um plano de carreira que foi até depois adotado por uma multinacional. Eles usaram como base o meu trabalho de faculdade e que considerava exatamente essa ideia de broadbanding, onde obviamente, não diminuía o salário quando a pessoa passava de 1C para 2A, porque não podia, mas ele mantinha o mesmo salário e benefícios diferentes. E aí ele ia depois subindo. Quando ele chegava no 2C, ele tinha um salário muito maior, com mais benefícios do que ele estava no 1C. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu criei até uma fórmula matemática que dizia quanto tinha que subir, quanto tinha que passar ali de salário de uma fase para outra, considerando quanto eu queria pagar no primeiro cargo, quanto eu queria pagar no último cargo. Então, nessa diferença, o sistema fazia uma distribuição. Então, assim, é super elaborado o que eu fiz, mas para dizer que é possível fazer. Dá para fazer. Se eu, moleque, na faculdade fiz, imagina vocês que estão ouvindo que são muito mais inteligentes do que eu. Dá para fazer, você criar essa escala de uma maneira que... Bom, enfim, qual é a ideia? A ideia é você criar uma situação onde a pessoa, para subir de nível, não considere apenas o dinheiro. Porque se for só o dinheiro, cara, todo mundo precisa pagar conta, todo mundo quer viajar uma vez a mais no ano, todo mundo quer trocar de carro, e aí você vai perguntar pro cara assim, você quer subir de cargo? Óbvio que ele quer. Por mais que ele esteja olhando lá e falando assim, cara, eu não tenho nada a ver com esse cargo, eu não tenho competência nenhuma do que tá ali, mas eu preciso ganhar mais, então eu vou. Agora, se você cria condições para que o fator determinante não seja só o dinheiro, tenha outras coisas envolvidas, e nesse exemplo aqui você tira o peso do dinheiro e bota o peso em outras coisas, em possibilidade de crescimento de médio e longo prazo, em possibilidade de benefícios maiores de médio e longo prazo, em ganho de status, em ganho de conhecimento, de mudança do que faz, etc., a pessoa passa a considerar outras coisas que não só o dinheiro na hora de aceitar ou não uma promoção. Eu, por exemplo, entro muito nisso. Eu gosto muito a gente tem que trazer muito para a nossa realidade isso. Então, eu realmente, mesmo na Gallup, atualmente não aceitaria uma promoção, porque eu sei que o meu regular income vai diminuir. É assim que funciona com a gente. E procurar também, né, outras formas criativas de fazer isso. Sei lá, às vezes, Raul, a pessoa se sente crescendo, mesmo quando não aumenta o salário, não aumenta cargo, etc., mas dá uma responsabilidade a mais, dá uma tarefa diferenciada, dá uma oportunidade de participar de uma reunião que ela não ia, alguma coisa do tipo. Eu sei que isso é muito pequeno, mas eu tô pensando aqui naquela empresa que realmente tem dificuldade hoje de mudar de uma hora para outra tudo aquilo que ela faz. Então, se ela começar a pensar assim, tá bom, o que eu posso dar de crescimento para esse cara que não vai crescer no cargo? O que eu posso dar de crescimento para ele em termos de responsabilidade, de acesso, de conhecimento, de crescimento em status e etc. E parece bobeira o que eu vou dizer aqui, mas eu vivenciei um caso onde um liderado meu entrou numa sala de reuniões comigo e com um líder meu e decidido a conseguir um aumento, né? E ele saiu de lá com o mesmo salário, com o mesmo cargo, só que com o nome do cargo diferente e 2 funções a mais, ou seja, saiu com mais trabalho e saiu feliz. Tá?
Por quê? Porque tinha coisa que ele valorizava tanto fazer e não estava fazendo. Ah, tá bom, faz aí. E saiu feliz. Então, eu sei que isso não é o suprassumo, não é o melhor dos mundos. A gente já deu um monte de outro exemplo aqui do que você tem que fazer, mas o que eu tô querendo deixar claro aqui é, não deixe de fazer o pequeno se você não tiver condições de fazer o grandioso ou qualquer coisa do tipo. O livro vai dizer duas coisas interessantes. A primeira é que os grandes gestores, eles potencializam a capacidade de resultado, de atingimento dos liderados, né? E eles são aquelas pessoas, eles fazem isso também sendo aquela pessoa que segura o espelho para o liderado. Eu adoro essa expressão, segurar o espelho, porque eu acho que foi o Caleb que me falou a primeira vez essa expressão, como coach é o cara que segura o espelho para o coach, né? Então, uma coisa legal, importante aqui desse lance de encontrar o ajuste certo de cada pessoa a cada cargo é, primeiro, você ajudar a pessoa a entender quem ela é, a entender o cargo dela, aquele cargo que ela tá, para ver se tem fit, se tem ajuste, né? Será que realmente... Porque às vezes a pessoa não tá gostando do cargo que ela tá porque ela não sabe fazer. É falta de competência, ela vai lá, aprende e começa a gostar. Mas às vezes ela não tá gostando porque não é para ela mesma, ela não tinha que estar ali, né? Então, aqui vai falar, por exemplo, Raul, em feedback constante, dar feedback constante, né? E comenta um pouco disso, Raul. Por que feedback constante é importante na busca do ajuste certo da pessoa ao cargo? Imagina se não fosse. Imagina se, né, assim, se você tem somente duas conversas com essa pessoa sobre planejamento e só dá devolutivas de vez em quando tem que dar, quando tá no Outlook, quando a pessoa tá na época de feedback, né? Assim, vale a pena você desenvolver um certo nível de relacionamento, de amizade com os seus liderados, né? O próprio livro vai dizer que você deve sim passar da familiaridade, não ser só familiar, né? Ou seja, não só um líder, nem mesmo só um líder que conhece bastante o liderado, mas ir um nível além e se tornar alguém próximo, alguém que realmente conhece as pessoas, né? Poderíamos dizer amigo, mas se você acha que não quer ser amigo ou não consegue ser amigo de todo mundo, pelo menos você transmitir essa visão de que você se preocupa com ele além do profissional, né? O Q12 tem um item que fala disso. No trabalho tem alguém que se preocupa comigo como pessoa, né? Então, quer dizer, não é só você olhar para aquele cara como profissional. O feedback é importante para essa questão, o devolutivo é importante para essa questão do conhecimento, mas você também deve se preocupar em ir um passo além, em se tornar próximo realmente das pessoas, para que também tem um dos Qs, que é no trabalho, eu tenho um melhor amigo no trabalho, quer dizer, por que não, de repente, se tornar um grande amigo aí, né? Humanizar a relação. Excelente, excelente. Muito bom. Bem, depois a gente vai ter aqui uma excelente pergunta que é como que os grandes gestores conseguem demitir alguém, por exemplo, e continuar, né, um relacionamento, uma interação, manter a relação depois disso, né? Eu acho que, de maneira geral, e aí não quero nem citar exclusivamente o livro, mas na aula de RH na faculdade, a gente aprendia o seguinte, que um bom gestor é aquele cara que quando ele demite alguém, essa pessoa que está sendo demitida não fica surpresa. E ela não fica surpresa porque esse gestor já falou com ela várias vezes durante esse período, mostrando que aquilo não estava funcionando, tentando ajudar, tentando mostrar caminhos. Portanto, quando você desliga alguém, é porque você tentou várias vezes ajudar aquela pessoa a performar naquele ponto específico e não conseguiu, né? Então, teoricamente, no mundo perfeito, quando um gestor diz para alguém, olha, infelizmente você está demitido, no mundo perfeito a pessoa deveria dizer assim, ok, eu já sei por quê, eu já sei o que aconteceu, é por causa disso, né? Nós já falamos disso várias vezes, tal. Então, no mundo perfeito isso deveria acontecer. E o que o livro vai apontar conectado com isso é justamente a questão das conversas focadas em performance, né? Quanto mais eu
sou um gestor que demonstra que eu quero ajudar você, eu tô do teu lado, e para isso a gente vai se falar várias vezes, a gente vai conversar várias vezes, eu tô demonstrando o que não tá funcionando, tô te apontando caminhos, tô te ajudando a encontrar caminhos, o que é mais importante, e ainda assim a coisa não acontece, né? Tende a acontecer que a pessoa, quando desligada, percebe que o gestor fez tudo o que ele podia, né? Basicamente é isso que essa chave diz. É a gente encontrar o ajuste correto da pessoa ao cargo. Se eu fosse resumir tudo que a gente falou aqui em 2 pilares, eu diria que primeiro, entender muito bem o que é necessário para cada cargo e, segundo, entender muito bem o que cada liderado teu tem de talentos, competências, etc. Né? Eu acho que é muito óbvio isso. Se eu entender muito bem cada cargo, o que cada cargo demanda, e entender muito bem o que cada liderado meu tem ou não tem, eu consigo fazer o fit, fazer a conexão muito facilmente entre as pessoas que precisam estar naquele cargo. E digamos, terceiro pilar fundamental é que essas pessoas que decidirem não ir para um outro cargo porque querem ficar ali onde estão, porque estão performando, estão dando resultado, encontrar uma forma dessas pessoas crescerem, né, poderem ganhar mais, poderem ser felizes, etc., onde estão, sem ter essa pressão de ter que ir para um outro cargo para poder se sentir crescendo na carreira. A gente chega aqui então, Raul, no final da 4ª chave. A gente viu aqui que existe um caminho de sucesso que demanda esses 4 comportamentos que a gente falou aqui, né? Que é contratar com base em talentos, definir os resultados corretos, gerir com base em pontos fortes e encontrar o ajuste certo da pessoa ao cargo. Nós vimos essas 4 chaves que fazem um gestor ser excelente. O que nós vamos falar nos nossos próximos episódios são dicas práticas de como colocar essas chaves para funcionar, de como gerenciar performance, de como contratar com base em talentos. A gente vai trazer algumas dicas aqui práticas para consolidar essas 4 chaves, tá? Agora, para que você saiba, para que você receba esses episódios aí, é importante que você esteja assinando o nosso podcast. É importante que você seja um assinante. Então, clica aí no botãozinho para seguir a gente, para assinar esse podcast, para que você possa receber lá na frente os outros episódios dessa série, além de outros episódios de outras séries por aí. Também vale a pena você considerar nos apoiar lá no apoia.se/TPS e pedir lá o seu tema para os episódios futuros, de repente mandar o seu relatório de talentos para a gente fazer algumas considerações sobre ele. Fiquem à vontade aí. E além disso, obviamente, quando você nos apoia, você está garantindo que esse podcast aqui continue existindo. Então, eu só recebo elogios do podcast. Então, não deixe que ele acabe. Ajuda a gente, vai lá, R$15 por mês você já nos apoia e nos ajuda aqui a cobrir os nossos gastos. Para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua presença, te convido a voltar aqui na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que está sempre encontrando o assunto certo para levar para você. Beijo, tchau, tchau e até a semana que vem. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.